E aí, jogador de RPG, você conhece sobre um bruxo que mata monstros em troca de moedas? Vizima, Novigrad ou até mesmo magia profana? Se você já conhece um pouco em relação a esse universo, fica tranquilo que a gente vai enriquecer muito mais o seu E conhecimento. se você não conhece nada de The Witcher, relaxa que a gente vai explicar tudo detalhadamente. E aí, vamos com a gente? Bom, gente, como eu falei, a gente agora vai explicar para vocês em relação ao The Witcher, de como foi a sua criação desde o início. Bom, em relação à criação, tudo começou na década de 80, quando um escritor até então conhecido chamado Andrzej Sapkowski decidiu escrever um conto para uma revista muito famosa na Polônia na época, que no caso é o país de origem do Andrzej Sapkowski. O conto em questão, ele contava a história em relação a um bruxo que ele queria... Como posso explicar para vocês? Ele funcionava como uma espécie de mercenário no seu universo, sabe? Tipo, por exemplo, ele ganhava pra fazer tal coisa, literalmente um mercenário. Até aí tranquilo. Em relação ao conto, ao decorrer da sua história, na verdade contava sobre um rei que ele acabou contratando o nosso querido bruxo para com que ele revertesse uma maldição que fosse aplicada contra a filha dele. E basicamente o conto gira em torno disso. Até aí tranquilo. O conto pegou, a aceitação do público foi muito grande, porém é aí que vem um plot twist na história, porque na verdade o conto de Andrzej Sapkowski não ficou nem em primeiro, mas nem em segundo lugar, mas sim em terceiro. E é aí que vem a questão, porque ontem que a aceitação do público em relação ao conto de Andrzej foi tão grande que fez com que eles se inspirassem em escrever mais histórias, sabe? Tanto que ao decorrer da década de 80 inteira, ele só foi escrevendo vários e vários contos em relação ao personagem The Witcher. Até aí tranquilo. Depois que o tempo foi passando, ele tanto que até lançou duas coletâneas de contos na década de 80, sendo a primeira chamada de O Último Desejo e a segunda A Espada do Destino. Até aí, tranquilo. Bom, o tempo foi passando até que se chegou à década de 90, mais precisamente em 1994, que foi quando Andrzej Sapkowski percebeu que os contos não eram mais o suficiente para explicar o quão a imensidão do universo de The Witcher era e do seu personagem Geralt de Rivia. Foi aí então que em 1994 ele decidiu lançar o primeiro livro de uma saga que foi lançada a cada ano até 1999, sendo que o primeiro livro se chama O Sangue dos Elfos, que no caso se baseia em forma de romance, dando introduções a novos personagens, desenvolvendo outros antigos personagens e tudo mais. Um detalhe, os dois primeiros livros que ele acabou de citar, que é O Último Desejo e A Espada do Destino, eles não são romances, eles são contos. O resto da franquia dos livros que são romances. Sim, sendo que esses dois foram apenas coletâneas do conto que ele fez na década de 80. Até aí tranquilo. Ele lançou esse livro e tudo mais e pegou um puta de um sucesso, tipo, intensamente. Porém, é aí que vem outro ponto. Porque o sucesso, na verdade, só foi no país de origem do Andrzej Sapkowski, no caso a Polônia. E não fazendo sucesso no mundo inteiro. Mas até que se passou um tempo, chegou o século XXI, eras novas, tempos novos. A data mais específicas foi 2007. Isso, que foi quando os games começaram a ganhar mais desenvoltura gráfica, evolução e tudo mais. Foi quando uma empresa até então desconhecida no cenário mundial, chamada CD Projekt Red, decidiu comprar os direitos em relação à saga de livros do Geralt de Rivia, no caso de Andrzej Sapkowski. E foi até que então, em 2007, eles desenvolveram o primeiro RPG do The Witcher, chamado de apenas The Witcher. Bom, basicamente foi isso. O jogo, ele alavancou tanto a saga The Witcher que fez com que ganhasse novos patamares. Os livros foram traduzidos para diversos países, inclusive no Brasil também, em outros lugares de todo o mundo, fez um puta de um sucesso. Porém, esse sucesso até que é bom, mas o Andrzej, ele não gostou tanto assim que os livros que ele fez, na verdade, só teve sucesso por conta de um jogo. Ele não aceitou muito essa ideia, tanto que a CD Projekt Red decidiu dar uma espécie de gratificação a cada venda que o jogo fizesse. Tipo, o jogo vendeu tal isso, o Andrzej recebia aquilo. Mas é um detalhe, ele não queria receber aquilo, né? Tanto que ele até processou a empresa depois de um tempo e tudo mais. Porque ele achava que realmente que era o foco principal dos livros e não os jogos. Sim, ele acreditava tanto no seu trabalho que pra ele não existia nenhum jogos, tanto que ele deve se arrepender até hoje. Né? Exatamente, a CD Projekt Red deu um contrato pra ele, falando que ele ia receber tanto a cada jogo ou a cada publicação de The Witcher e tudo mais. Mas ele não assinou o contrato e foi orgulhoso o suficiente ao ponto de falar que era só os livros dele que ia fazer sucesso e não os jogos. Obviamente, isso foi um tremendo vacilo. Até então, beleza. Até que depois do primeiro jogo lançado em 2007, ainda foram lançados mais 2 jogos, sendo o segundo, o Assassino de Reis, lançado em 2012. Eu não vou dar muito detalhe em relação à história dos jogos, por conta que pode ser até spoiler, e talvez você
você queira descobrir. E se vocês quiserem, na verdade, que a gente explique a história do primeiro, segundo e do terceiro jogo, é só vocês darem like e pedir que a gente faz pra vocês. Tranquilo? Bom, voltando. Em relação ao terceiro jogo, que já foi um sucesso imenso. O primeiro e o segundo já venderam super bem, mas só que o terceiro, meu amigo do céu. Muito, foi mais de 40 milhões de cópias. E além do mais, ganhou como o jogo melhor do ano de 2015. Isso, e eu me lembro muito bem que na época eu assistia acho que era TGA, eles mudam de nome toda hora. Antigamente era TGA, depois virou sei lá o quê. Eu assistia pelo canal do Zangado, ele comentou que no mesmo ano lançou Fallout 4. E naquela época, em 2016, 2017, eu ouvi falar, eu comprei Fallout 4 na época. Aí eu ouvi falar que o Fallout vendeu 15 milhões de unidades e todo mundo falou que foi um sucesso absoluto. Aí eu falei, caralho, 15 milhões de unidades é muito. Aí beleza, agora eu tava vendo The Witcher, 40 milhões de unidades. 40 milhões de unidades, teve uma trilha sonora fantástica mesmo. Não ganhou como trilha sonora, mas ficou entre os patronares de trilha sonora e ganhou como melhor jogo do ano. Então esse jogo, assim, dando mini spoiler, esse jogo é maravilhoso. Eu já zerei o jogo. E eu posso dizer, o jogo realmente é muito bom e vale muito a pena pra quem quer jogar. E é muito fã de RPG como eu sou. Então... E eu só joguei só uma vez, essa aqui não foi ela que jogou The Witcher, foi The Witcher que jogou ela. Eu joguei várias vezes. Eu joguei, mas é legalzinho. Não é que é legal, o jogo é incrível pra falar a verdade, em história, em detalhes e tudo e afins. E bom, gente, basicamente isso foi a origem que eu queria comentar pra vocês em relação ao The Witcher. E como surgiu esse universo que a gente tanto ama. Bom, eu vou começar pra vocês então desde o início. Na verdade, tudo começou... Na verdade, como posso explicar? É que tem só os registros mais antigos em relação ao universo de The Witcher, e eles foram feitos pelos anões. E segundo esse registro, os primeiros povos a habitar o continente eram chamados de os gnomos. Era gnomos anões. Isso. Só que esse continente basicamente não tinha nome. Então a gente vai chamar um continente que não tem nome. Ele era composto por anões e gnomos. Só que tem muito mais registros antigos que falam que já tinha habitado também outras duas raças, mas a gente não vai entrar em detalhes dessas duas raças porque só tem esses registros e a gente não sabe mais nada sobre esses registros. E outra, essas duas raças, que agora vai me lembrar o nome, a gente vai colocar aí pra vocês, elas foram extintas e não se sabe o real motivo de ter acontecido a extinção delas. Exatamente, então não vamos falar sobre essas duas raças. Tranquilo? Beleza, então, voltando. 3.000 anos antes dos acontecimentos dos jogos, acabou rolando uma guerra entre anões e gnomos, porém foi uma guerra muito sem sentido, que nem a nossa também, né? Mas a diferença é que eles são espertos e a gente é burro. Porque chegou um certo ponto que eles repararam, você é pequeno que nem eu, velho. Você tem a mesma aparência que eu, você se veste igual eu, você tem os mesmos hábitos que eu. Então pra que ganhar? Pra que cair no pau, velho? Vamos todo mundo juntar e fazer uma coisa linda. Não vou falar coisas mais de 18, porque senão a gente pega o negócio, sei lá, não faz. Mas então, beleza, todo mundo ficou bem um com o outro e acharam super incrível a paz e blá 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 blá. Pronto. Até aí tranquilo, porém, datado um certo tempo depois desse conflito, acabaram chegando mais uma raça nova no continente. Essa já veio através dos portais. Sim, que são os elfos. Eles vieram através de portais mágicos. Quem já jogou The Witcher 3 sabe muito bem como os elfos vêm para... se teleportam para um mundo com o outro. Eles usam tipo um negócio de câmeras assim, eles acabam entrando dentro e abrindo o portal para outra dimensão. E assim que eles vieram para o continente onde estavam anões e os gnomos. Sim, no momento, quando eles chegaram de cara, foi tipo aquela coisa estranha. Esse cara é estranho, os anões e os gnomos, esse cara é estranho. Esse cara quer dominar meu continente, não. Vamos cair na porrada, bora, pá. Todo mundo começou a cair na porrada, claro, os elfos e os gnomos. Não, os anões e os gnomos ficaram juntinhos contra os elfos. Mas beleza, foi aquela guerra light, ninguém queria acabar literalmente com o outro, sabe? Foi uma guerra mais funk, só queriam, sei lá... Só que chegou um momento que eles falaram pra que guerrear também, você fica no canto, eu fico no outro, chega de guerra, acaba... Ninguém queria se extinguir naquela hora, então foi tudo trunks e tudo voltou a ficar super numa boa de novo. Após todas essas batalhas terem acabado, terem cessado, teve um acontecimento muito importante, que chama a Conjunção das Esferas. Passado. O nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. O que é a Conjunção das Esferas? A Conjunção das Esferas é basicamente um fenômeno natural que ocorreu, um choque de mundos. Esse choque de mundos vieram monstros, lobisomens, vampiros e até os mesmos próprios seres humanos.
começaram a vir para este continente. É como se fosse mais ou menos, tipo, sei lá, várias dimensões que se interligassem em um certo ponto, tipo um Big Bang da vida, sabe? Teve uma explosão muito grande, onde várias criaturas foram lançadas para esse continente. E isso era diversas criaturas mesmo. E nessas criaturas, o ser humano estava no meio disso. Os registros mais antigos que os elfos fizeram, que os seres humanos eles vieram por conta que eles tinham destruído o mundo deles. Então, quando teve a conjunção das esferas, os seres humanos destruíram o mundo deles e eles vieram para este continente. Também tem um registro, mas eu não sei te dizer se isso é verdade. É confuso. Foi os elfos que escreveram, então eu não sei como dizer. Pode ser que eles só queriam fazer com que os humanos se parecessem monstros. Exatamente. Mas foi basicamente assim, que os humanos eles não vieram pela conjunção das esferas, mas sim porque tinha duas raças ancestrais que já habitavam a Terra. Então eles teriam que vir do norte. Mas isso teoricamente é impossível, porque naquele exato momento não tinha seres humanos naquela Terra. Então, como o Matheus falou, eles queriam se parecer como monstros. Os elfos tinham o objetivo de fazer os humanos parecerem como monstros. Sim, tanto que no caso, como ocorreu a conjunção das esferas, vários e vários monstros, das esferas mais terríveis até as mais simples, adentraram o universo. Exatamente. E esses monstros, eles eram sempre mal vistos por quem já habitava o continente. Então, quando eles viram que os humanos chegaram ou não chegaram, a gente não vai saber muito bem o porquê, mas tudo pode ser explicado porque, na verdade, os elfos eles têm uma rixa muito grande com os humanos. Então, pode ser muito bem que eles inventaram uma mentira, mas também pode ser uma verdade. Exatamente. Mas, os elfos, eles sempre falaram assim que habitava a Terra natal, quem eram os ancestrais mesmo, que habitavam aquele continente, não queriam os humanos naquele exato momento. Então, meio que eles queriam criar guerras. Só que, quando teve a conjunção das esferas, também criou uma coisa chamada magia. E qual foi a primeira raça a ser dominar essa magia? Obviamente, os humanos. Exatamente. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. Então, essa arma, magia, foi uma arma tremenda futuramente para futuras guerras que iam ter com os elfos. Então, basicamente, os elfos iam perder todas as guerras possíveis. Não era gnomos, não era elfos, não eram anões que combateriam os seres humanos. E foi assim que foi dito. Foi quando várias e várias guerras foram surgindo, e os humanos devastou todo mundo até dominar quase todo o continente. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre a conjunção das esferas, que foi um evento muito importante em relação ao universo do The Witcher, já que é ele que move basicamente tudo o que acontece tanto no livro como no jogo. Tanto que eles aparecem no primeiro, no segundo e no terceiro jogo em forma de menções e tudo mais. Eu vou ler o primeiro, do primeiro jogo, as menções que aparecem no primeiro jogo, tá? Tá escrito assim: Conjunção das esferas. Um cataclisma que ocorreu há 1500 anos atrás, prendendo em nossa dimensão muitas criaturas não naturais, incluindo ghosts, aparições e vampiros. Pela falta de habitat natural dessas esferas, elas se tornaram meras relíquias de tempos imemoráveis. De acordo com a história élfica, humanos chegaram durante a conjunção, pois seu mundo havia sido destruído. Esses humanos ancestrais prenderam como conjurar o poder do caos primordial, que no caso é a magia. Assim, os primeiros magos humanos nasceram. Procurando um lugar no mundo, os humanos lutaram contra as raças antigas, que foram incapazes de resistir a toda barbaridade e por fim se renderam. E assim os humanos passaram a governar o mundo, foi o que a gente acabou de explicar para vocês. Sim, e aí então que vem essa parte do segundo jogo, no caso, onde ele também menciona em relação à conjunção das esferas, que no caso é o The Witcher 2 de 2012, O Assassino de Reis. Bom, eu vou ler agora para vocês. Há no jogo um livro descrevendo esse evento. O livro está intitulado de A Conjunção das Esferas. Pode ser comprado em Vergar, no capítulo 2. Dentro do livro, uma nova entrada sobre o assunto fica disponível no diário do jogo. No caso, eu vou ler para vocês agora essa entrada. Algumas anotações de coisas que aprendemos, dissertações e tratados sobre o cataclisma mágico de 1500 anos atrás. Por causa desse evento, criaturas nunca vistas antes entraram em nosso mundo e ainda não possuem o seu próprio habitat. Pra quem não sabe, habitat é um lugar onde a espécie ela consegue viver bem, sabe? É como se fosse leões, tigres no céu e tudo mais. Onde ela habita ao seu redor. Sim, é o lugar onde tudo fica equilibrado porque é ali que ela deveria estar. Bom, em outras aparições, também no jogo, no caso, entre outros, aparições e ghouls são relíquias da permeação das esferas. Apesar da tradição élfica dizer que os humanos eram recém-chegados naquela época, os magos dizem que a humanidade recebeu o maravilhoso presente e a terrível maldição que eles consideravam a mágica daquela época.
Bom, agora a gente vai chegar em relação ao The Witcher 3 Wild Hunter, que foi lançado em 2015. Já avisando, tem spoiler porque a gente vai falar sobre uma cena e não sobre registros. O primeiro e segundo era só registros de livros que você encontra pelo jogo. Aqui não, aqui a gente vai falar sobre uma cena que ocorre. Então, já avisando, é alerta de spoiler. Então, se você quiser jogar primeiro e depois assistir esse vídeo, você vem aqui e assiste primeiro. Você joga e depois você assiste, ok? A gente vai deixar um cardzinho pra vocês ficarem espertos. Ok, pode parar? Então vamos lá. The Witcher 3. Após Geralt matar Eredin, ele descobre que a Valak levou Ciri. Após Yennefer teleportar para longe da Alcatéia, ele serve da caçada selvagem. Eles testemunham uma outra conjunção das esferas começando, e monstros aparecem aleatoriamente em Udvik. Sim, eles correm até a torre de Thor Galvant, acho que é assim que se fala, eu vou deixar ali pra vocês darem uma lida e saber do que eu tô falando. E essa torre onde Valak e Ciri estão, que é protegida por uma barreira. E Yennefer consegue abrir brevemente para Geralt passar, e Geralt então confronta Valak. Entretanto, Ciri aparece, explicando que Valak não é uma ameaça, mas sim a Geada Branca, que as consumirá todos os mundos. Assim, ela atravessa o portal para confrontar e derrotar a Geada Branca, usando seu sangue ancião, acabando assim com o apocalipse e dando fim à conjunção das esferas. E é uma terceira conjunção das esferas, uma segunda conjunção das esferas, porque já tinha ocorrido aquela conjunção onde monstros apareceram neste continente. Essa ia ocorrer uma segunda conjunção das esferas que ia acontecer pela própria Geada Branca, só que Ciri não ia deixar. Então ele entrou dentro daquele portal, e só vocês vão saber depois, porque a gente não vai falar, né? Porque a gente não vai falar mais nada sobre o Witcher 3. Exatamente. Bom, os humanos não satisfeitos com tudo que estava acontecendo, de tanta matança contra as outras raças, essa ainda foi a primeira guerra que a gente acabou de comentar com vocês. Teve a segunda guerra, foi onde foi a pior de todas, porque os seres humanos, eles resolveram entrar em certo... Eles já não batalhavam mais por um objetivo. Eles estavam mais em paz. Então o que eles fizeram? Vamos assinar um tratado, você fica na sua, eu fico na minha, e as outras raças também. E ponto. Só que os humanos não levaram esse tratado a sério e teve a Segunda Guerra. Essa Segunda Guerra foi a pior de todas, porque literalmente os elfos não estavam esperando por isso e acaba tendo uma matança, tipo, muito, mas muito cruel. Sim, chegou a um certo ponto que os elfos, eles confiavam que os humanos não iam querer tanta destruição assim, porém foi um tremendo erro, porque os elfos, eles falaram, pô, vamos indiretamente falar que estamos em paz. Eles começaram a não se dar mais tanto de si nas batalhas, começaram a enviar poucos soldados, poucos investimentos, porque eles acreditavam que uma hora os humanos iam perceber que eles estavam fracos e iam desistir. Ia ter piedade. Sim. Mas além disso, além de ter assinado os tratados, o ser humano não satisfeito em querer dominar outras raças, ele queria dominar a si mesmo. Né? Então, antes disso, eles se dividiram em 3 reinos. E esses 3 reinos queriam batalhar com todo mundo. Tipo, o primeiro reino queria trabalhar com o segundo, o terceiro queria tal. Virou uma guerra generalizada. Além de eles se batalharem com outras raças, eles estavam batalhando consigo mesmo. Então, foi algo meio ganancioso da parte de todos esses reinos. É pique Primeira Guerra Mundial, né? Porque tava cheio de reis, então todo mundo começou a tretar com todo mundo. A Alemanha com a Rússia, a Rússia com a Alemanha. Foi basicamente isso. Né? A Itália muda de lado. Foi basicamente isso que aconteceu no continente. A diferença é que no nosso caso a gente burro, que nem os humanos de The Witcher. E essas guerras estão até hoje no mundo de The Witcher. Tanto que no terceiro, tanto no primeiro, segundo e terceiro jogos, elas ainda estão acontecendo e viram até palco do cenário do jogo, sabe? Tipo, a guerra tá acontecendo ao fundo, enquanto a trama do jogo ainda continua acontecendo. É basicamente isso que funciona. Beleza. Tudo isso, essas guerras aconteceram apenas em 400 anos depois dos acontecimentos da conjunção das esferas. Então, pra ver como o ser humano evoluiu muito com a magia. Que no mundo de The Witcher, nos jogos e no livro, eles são muito importantes. Sim, só se você pra ter uma ideia de uma analogia, os elfos, os gnomos e os anões estão no mundo há pelo menos, no mínimo, uns 1500 anos. Eles nunca causaram tanto estrago como os seres humanos causaram no continente. Tantas guerras ou tantas... como se diz? Muitas guerras e muitas coisas cruéis que eles fizeram por conta de poder. É como se fosse algo natural do próprio ser humano, onde, tipo, por isso que pra mim, na minha opinião, eu prefiro acreditar mais na versão dos elfos, de que eles destruíram o mundo deles. Porque, se em 400 anos eles já fizeram isso, imagina outros 400 como que o mundo poderia estar. Exatamente. Sendo que no universo do jogo o mundo já tá um caos. Exatamente. Bom, gente, basicamente esse foi o nosso vídeo em relação a série The Witcher, tanto que a gente já teve até um investimento, que a gente comprou umas camisetinhas e tudo mais, e é isso. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem.
deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. E meu nome é Yasmin Fukamatsu. E eu sou o Matheus Alencar. E esse vídeo foi pra você que é fã de The Witcher, que joga RPG. E que também gosta do nosso canal. Tranquilo, gente. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Até a próxima.